Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler somente o versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deus, a Tua palavra foi lida e a Tua palavra é a verdade. Que essa verdade possa falar aos nossos corações, trazendo a Tua vontade perfeita e agradável nesta noite para as nossas vidas. Ó Deus, que todos nós aqui saiamos daqui com a mente renovada, o coração inflamado pelo Teu Espírito, cheio de renovação e de força da parte do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso para fazer isso nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quem já tinha ouvido falar sobre esse menino chamado Mefibosete? Quem já tinha ouvido falar? É um nome não muito comum, né? Não é um nome que a gente encontra, existem nomes que são comuns encontrarmos até mesmo em crianças na igreja. Crianças na igreja, nomes bíblicos como Davi, Salomão. Você já encontrou algum Salomão na história? Você já encontrou? Eu encontrei um Salomão só até hoje. Fora da Bíblia encontrei um. Mas nós encontramos alguns personagens bíblicos andando pelas igrejas dos dias de hoje, mas não é comum encontrar um Mefibosete. Nessa noite Deus trouxe algo muito interessante ao meu coração. E eu tenho certeza que assim como Deus falou ao meu coração, vai falar ao seu também. A Bíblia fala desse menino chamado Mefibosete. Ele era da família real, neto do rei Saul, filho de Jonatas, um dos possíveis herdeiros do reino ali de Israel. Um menino que, como pertencente à família real, eu nunca pude ver pessoalmente alguém da família real, mas na televisão a gente tem esse acesso. Um menino que tinha suas regalias, tinha as vantagens de pertencer à família real. Um menino que com certeza viveu muitos anos da sua vida desfrutando de muitos prazeres e de muitos deleites, porque o seu avô era o rei da nação de Israel. Mas a Bíblia chega em um dado momento que diz que este menino, neto de Saul, filho de Jonatas, sofre uma perseguição muito grande. Repita comigo: perseguição. Quem aqui já foi perseguido um dia? Só quem não foi, levanta a mão. Então, tá bem, irmão. Mas a Bíblia diz que, por causa do pecado do seu avô, Deus então retira a mão de sobre a nação de Israel e vem então uma perseguição de outra nação sobre aquele povo. O seu avô é morto, o seu pai é morto, e ele estava ali na tenda somente com aquela que era responsável pelos cuidados daquela criança. E diz a Bíblia que esta mulher, muito afoita em tentar salvar a vida desse menino, ela sai correndo e ela cai sobre ele e ele fica coxo dos dois pés. Agora Mefibosete, em poucos segundos, isso acontece muito em nossas vidas. Às vezes da noite para o dia a gente dorme como filho do rei e acorda às vezes coxo pela manhã. Este menino, de um dia para o outro, perdeu todas as regalias, perdeu todas as mordomias, perdeu todos os seus brinquedos, perdeu talvez até a esperança. E agora ele é neto de um homem pecador assassinado, filho de um pai assassinado tentando defender o avô que havia pecado, e agora também coxo, aleijado. Irmãos, muitas vezes eu tenho observado que nós somos perseguidos como Mefibosete, não por coisas que nós cometemos, mas às vezes por situações e circunstâncias que nós somos colocados. Talvez isso não aconteça aqui em Goiás, mas em São Paulo às vezes acontece.
você acorda coxo. Aqueles que olhavam para você e viam você como filho do rei, viam você como uma pessoa de Deus, uma pessoa ungida, uma pessoa separada, uma pessoa preparada por Deus, agora começam a olhar e dizer: aí vai o filho de um pecador. Aí vai o coxo, ele se arrasta pelas ruas. Isso não é difícil de ver acontecer, infelizmente, no meio cristão. Mas eu quero dizer para você que se você, porventura, passou ou está passando por uma situação como essa, o Senhor é Deus para trazer restauração na sua vida. Glória a Deus. Amém? Este homem, então, Mefibosete, deixa de ser menino e cresce, mas a vida dele continua sendo marcada pelo pecado. Você já percebeu que aquilo que você faz de bom muitas vezes não é lembrado? Mas você já percebeu que às vezes qualquer deslize que você der, uma palavra às vezes mal colocada, você já é lembrado por muitos e muitos anos. Imagine só esse menino andando pelas ruas, aleijado, se arrastando. Por onde ele passava, as pessoas olhavam e diziam: isso é resultado do pecado. Ele está assim por causa do pecado. E existe um erro muito grande no meio dos cristãos em acharem que toda tribulação que vem sobre a vida do cristão é por causa do pecado. Eu já vi pessoas dizerem que quem é de Deus não fica doente. E interessante que quem pregava isso lá no estado de São Paulo, aqui não tem não. Quem pregava isso no estado de São Paulo um dia fica doente e vai para o hospital. Mas a pessoa vai com uma peruca, põe ali uma maquiagem diferente, porque passou a vida pregando que quem era de Deus não ficava doente e a doença era um sinal de pecado. Nem tudo que acontece em nossas vidas é por causa do pecado. Pastor, eu estou sofrendo. E você já percebeu como é que isso é automático na nossa própria mente? É qualquer coisa sair do nosso controle, a gente já pensa: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E a gente vai orar e a primeira coisa que a gente deveria fazer era dizer: Deus, para que eu estou passando isso? O que o Senhor deseja me ensinar? Mas nós ajoelhamos e dizemos: Deus, eu confesso todos os meus pecados. E às vezes nem pecamos, mas é porque isso está incutido em nossa mente. Nós achamos que qualquer coisa que saia do nosso controle é porque nós pecamos e Deus não nos guardou. Não é assim. Esse menino não havia pecado, mas ele carregava em si a marca de alguém que havia rotulado ele como um pecador. Eu quero que Deus te dê ânimo nessa noite. Eu quero que Deus me dê ânimo nessa noite. O nome Mefibosete significava despedaçado, vergonha. O próprio nome dele levava ele talvez a uma depressão profunda, porque cada vez que ele era chamado, cada vez que ele era requisitado, as pessoas estavam dizendo: aí vai o despedaçado, aí vai a vergonha, aí vai aquele que só dá trabalho, aí vai aquele que se arrasta. Eu quero que você repita algo comigo nessa noite, e que você guarde isso na sua vida, porque você vai sofrer muito menos a partir de hoje. Amém? Amém. Repita comigo: eu não sou o que Deus deseja, mas também não sou o que eles dizem. Eu sou o que a Bíblia diz. Sou filho. Amém? Quem é filho aqui? Levanta sua mão, então aplaude ao Pai nessa noite. Amém? Aleluia. A Bíblia diz que esse menino trazia sobre si a estigma, a marca da vergonha da sua família, mas ele era filho de alguém que estava na linhagem real. Você é filho de Deus. Filho de Deus é príncipe, e príncipe e princesa tem coroa na cabeça. Então não baixa a cabeça não, irmão. Amém? Se você baixar a cabeça, a coroa cai. E tem gente que já perdeu a coroa faz tempo, porque vive se prendendo às circunstâncias e às situações em que pessoas têm impregnado na sua vida, colocado sobre você, rotulado,
nós somos filhos de Deus. Para piorar a situação, a Bíblia diz que este menino sai de Jerusalém e vai morar em Lodebar. Quem aqui sabe o que significa Lodebar? Terra do esquecimento. Mas existe um outro significado também: lugar sem pasto, terra seca, abandonada, lugar de refúgio. Imagine você agora vivendo com todos esses problemas. E é comum isso na vida do cristão. Quando passa por alguma dificuldade, quando passa por algum problema, a primeira coisa que ele quer fazer é sair de Jerusalém e ir para um lugar de refúgio. Eu quero me esconder, eu quero ficar separado, eu não quero ver ninguém, estou ferido, estou magoado, eles não se importam comigo. Tudo isso passava no coração de Mefibosete. E ele então sai de Jerusalém, que significa lugar de paz, e vai para Lodebar, lugar sem pasto, lugar seco. E eu pergunto a você: o que existe em uma comunidade seca? O que existe em uma comunidade de pessoas que estão vivendo isoladas? Será que Mefibosete chegou lá e ouviu muitos testemunhos? Será que era comum todos os dias pela manhã as pessoas acordarem em Lodebar e dizer: ó Deus, obrigado, obrigado porque a terra aqui não nasce nada, obrigado porque as ovelhas morreram todas, não tem o que comer, obrigado porque não tem nem comida, obrigado porque os meus amigos aqui são aleijados, obrigado porque aqui só tem leproso, obrigado porque aqui só tem pessoas que glorificam o seu nome? Será que isso era possível ser ouvido lá em Lodebar? Não. Mefibosete sai de Jerusalém, que era um lugar de paz, e vai para Lodebar. Eu sei que muitas vezes, quando nós passamos por uma situação difícil, o nosso desejo é sair de Jerusalém. Repita comigo: Jerusalém é a igreja. Pode ter problema, irmão, pode ter problema, mas é um lugar de paz. Aqui você ainda encontra a paz. E nós muitas vezes cometemos um erro muito grande, como Mefibosete. Deixamos Jerusalém e vamos para um lugar sem pasto, para um lugar seco. E aí, quando chegamos nesse lugar, a Bíblia é muito clara em dizer que um abismo chama o outro. Em Lodebar nós não encontramos ninguém que glorifique a Deus. Em Lodebar nós não encontramos ninguém que esteja feliz com a situação que esteja vivendo. Em Lodebar nós não encontramos ninguém realizado, ninguém que esteja sonhando com algo grande. Mas em Lodebar nós encontramos murmuração. Em Lodebar nós encontramos tristeza. Em Lodebar nós encontramos apontamento, porque os que estavam ali foram para ali, porque alguém os enviou para aquele lugar. Em Lodebar é um lugar de choro, de morte, de tristeza. Diga para quem está do seu lado: nunca vá para Lodebar. Em outras palavras, eu quero te dizer: nunca se isole. Nós, como ovelhas, e eu sou ovelha aqui nessa noite, porque eu estou na igreja do pastor Antônio, que eu sou ovelha também. Vou aproveitar aqui uns 3 dias de ovelha. Mas nós, como ovelhas, às vezes temos essa dificuldade. É passarmos por algum problema, nós queremos sair de Jerusalém e queremos ir para Lodebar. Lodebar pode ser muitos lugares. Lodebar pode ser a minha casa, lugar de murmuração. Lodebar pode ser, às vezes, numa internet. E como é interessante, irmãos, eu fico imaginando, eu quero que você pense comigo, como é que será que o apóstolo Paulo usaria o Facebook? Como é que será que o apóstolo Paulo
Nós tivemos uma ministração do pessoal da equipe do Vineyard, lá na nossa igreja de Lençóis, e o pastor disse algo interessante. As pessoas hoje acordam, pegam o celular, já põe no Face, acabei de acordar. Vão para o banheiro, vou escovar o dente. Agora vou tomar o meu café da manhã. Estou saindo para o trabalho. Cheguei no trabalho. As pessoas vão registrando tudo, né? E vão pôr no Facebook. Pastor, isso é pecado? Não, o pecado é quando você não acorda bem. Porque aí nós temos a tendência de entrar no Facebook e colocar assim, ó, vocês não sabem o que fizeram para mim ontem. E aí já tem aqueles que estão em Lodebar que colocam lá no comentário. Não compartilha não, mas ele vai no comentário. Não me diga que o fulano fez isso. E aí o Facebook vira um Lodebar, irmão. Um lugar de murmuração, onde o Brasil e o mundo inteiro está vendo o que os filhos de Deus estão fazendo. Então não pense que Lodebar é você desviar e sair da igreja, não. Muitas vezes Lodebar é o nosso próprio coração, em que a gente fecha o nosso coração e sorrimos para as pessoas, mas na verdade nós não estamos bem. Na verdade o nosso desejo, irmão, era de estar isolado, o nosso desejo era de estar afastado, o nosso desejo era de sair gritando para todo mundo ouvir os nossos problemas. Um coração doente pode levar a pessoa à morte. Deus quer tratar do nosso coração aqui nessa noite. Amém? Eu pergunto a você, como estava a vida desse homem chamado Mefibosete? Perseguido, sem causa, perseguido sem causa, na fuga para sobreviver fica aleijado. Sou neto do rei, hein? Eu sou filho do rei. Às vezes é difícil colocar isso. Eu sou filho do rei, porque tem um monte de coisa acontecendo de ruim na nossa vida. Imagine como estava o coração desse menino, desse homem. Olha, agora o seu nome significava despedaçado, significava vergonha. Ele vivendo com pessoas murmurando o dia inteiro, vivendo à base de reclamação, de murmuração, vivendo em um lugar que nem se ele quisesse ser um agricultor de sucesso não podia, porque não caía nem água lá aqui. Tão ruim que era o lugar. Eles viviam como uma comunidade isolada do próprio Deus. Diga comigo, a graça de Deus é a razão da nossa existência. Oh, aleluia. Pastor, o senhor contou aqui uma história de terror. Parece que eu entrei no cinema aqui, está passando Fred Krueger, A Hora do Pesadelo 5. O que é isso, pastor? O senhor contou só a desgraça. Irmão, a Bíblia não esconde nada, não. Mas existe um momento, nós lemos aqui o versículo 13. A Bíblia diz que Deus sopra no coração do rei Davi. E o rei Davi manda reunir os seus líderes no palácio e pergunta: porventura existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia? Aleijado, abandonado, no lugar de murmuração, sem expectativa nenhuma, mas Deus estava vendo ele. Davi diz, alguém chega em Davi e diz: existe um menino aleijado, chamado Mefibosete, que está morando num lugar sem pasto. E Davi diz: manda vir até mim. Nessa noite, talvez você estivesse vivendo em Lodebar, talvez se arrastando pelas ruas. Deus está chamando você de Lodebar para Jerusalém. O Senhor está chamando você para voltar à presença dEle. Esse menino, este homem, ele era acostumado a estar na casa do rei, na presença do rei. Mas as circunstâncias da vida o afastaram.
Mas um dia a graça de Deus o encontrou, porque Deus não se esquece dos seus. E você e eu somos ovelha do seu rebanho. E nessa noite, eu tenho certeza que não somente eu, mas muitos aqui, se não todos, acharão graça diante de Deus. Porque o Senhor está nos chamando de volta. O Senhor está nos chamando para mais próximo. O Senhor está olhando para nós dizendo: olha, eu não quero que você continue vivendo a sua vida desta forma, mas eu quero que você venha para a casa do Rei. Eu quero que você venha para a presença do Rei. Eu quero que você venha para perto do Rei. Eu quero que você desfrute das coisas do Rei. Quantas pessoas talvez aqui nessa noite já esqueceram até o chamado que tinham, esqueceram o ministério que tinham, sem motivação, sem ânimo. Ei, para com isso. Hoje Deus está te chamando, quero você de volta. Amém? Deus deseja você. Deus quer você nessa noite. Deus não esquece dos seus. Mefibosete estava vivendo longe de Deus, estava vivendo uma vida que não agradava a Deus, uma vida a qual as pessoas olhavam e diziam: este homem é um homem sem graça. Este é um homem que é melhor para ele a morte do que a própria vida. Mas Deus olhou lá do céu e disse: eu amo Mefibosete. Mefibosete achou graça aos olhos de Deus. Você achou graça aos olhos de Deus nessa noite? Eu quero que você se coloque em pé nesse momento. Abra suas mãos. Eu quero te falar que Deus te conhece, viu? Você não precisa que eu apresente você a Deus. Ele sabe o teu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Não é necessário que eu vá até você e apresente você a Deus, não. Ele é Deus. Ele te conhece. A maior prova disso é que, sem eu saber o que está acontecendo com você, o Senhor falou ao meu coração que Ele quer trazer você de Lodebar. Você não é estranho para Ele. Você é conhecido, conhecida diante dEle. Eu quero que você possa desfrutar dessa comunhão, que você possa desfrutar dessa intimidade nessa hora. Eu quero que você fale com Ele. Eu quero que você apresente a Ele o favor que você necessita, a graça que você necessita. Apresenta diante dEle, fala com Ele. Em nome de Jesus, eu quero que você ore, igreja. Receba o favor de Deus. 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 Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo. Receba o favor de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus. Receba o favor de Deus. Receba o favor de Deus. O favor de Deus. Receba a graça de Deus. Receba o favor de Deus nessa noite. Receba o toque do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Você não foi feito para viver em Lodebar. Você foi feito para viver na presença do Rei. Ele não desiste de você. Ele acredita em você. Oh, aleluia! Ele espera que você persevere, que você continue. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, o coração ferido. Toca, Senhor, Pai. Toca, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Traz, Senhor, a restauração. Traz, Senhor, de novo a fé, a expectativa, a esperança, os sonhos, os projetos. Oh, Alamadá. Oh, Deus, abençoa, Pai, abençoa. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Lodebar não é o seu lugar. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, toca as coisas, trazendo paz, trazendo o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, poderosamente,
arrependemos, o Senhor nos traz de Lodebar para a presença dEle. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos limpar e lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que nós não venhamos viver em um lugar de sofrimento e dor, mas para que nós possamos viver na presença dEle, na presença do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aqui está a tua igreja. Eu quero pedir que o Senhor derrame a tua bênção sobre cada um deles, sobre cada uma delas. Bênção de paz, de alegria, de força, um renovo, ó Pai, da parte do Senhor, para que eles possam continuar a caminhada, a perseverar, ó Deus, na tua presença, para que eles não fiquem, ó Deus, em Lodebar, mas para que eles possam estar em Jerusalém, em um lugar de paz, e que essa paz não somente aqui, mas inunde os seus lares, o seu trabalho, e tudo aquilo que eles colocarem as mãos, que possa prosperar, para a honra e para a glória, Senhor, do teu nome. Nós oramos a Deus para a tua igreja e declaramos sobre ela a tua bênção. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Diz para quem está do seu lado: você é filho de Deus. Diga para o outro: viva como filho de Deus.